Estamos aqui para mais um Alimento da Célula. Domingo à noite nós falamos sobre obediência. Com certeza eu não vou conseguir fazer um resumo bem bacana da mensagem. Nós falamos muitas coisas importantes, mas eu queria acentuar alguns pontos para que possa te ajudar no teu compartilhamento na célula e ainda no seu entendimento. A gente falou sobre esta questão da obediência. A obediência é o caminho de Cristo e o caminho para Cristo. E nós temos que aprender mais sobre obediência. A Bíblia ela não é um livro de certo ou errado. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro que vem nos trazer o conhecimento e o entendimento do Cristo em nós. Agora, nós precisamos entender isso de uma forma mais ampla na nossa vida. Por isso, você precisa se dedicar mais à obediência. Deus, ele sempre se relacionou com os homens através dos pactos. E os pactos, eles tinham uma finalidade. O pacto era por onde Deus se relacionava e por onde Deus honrava os homens. E nós temos que entender o princípio disso. Quando Deus estabelece os pactos, talvez o pacto mais importante que Deus tem estabelecido, um dos pactos mais importantes no Velho Testamento, seja o pacto do casamento. E Deus estabelece o pacto do casamento por um seguinte propósito. Ele olhou para a terra e viu que o homem estava só. E ele estabelece uma mulher para que possa se relacionar com o homem, para que o homem pudesse pactuar com ela, para que o homem também caminhasse do princípio do pactuar, porque era essa forma de relacionamento. Então, quando você desobedece aos pactos, você está completamente desobedecendo o próprio Deus. E você tem que entender isso na nossa vida. Por isso que quando você quer medir a capacidade de um homem em Cristo, o quanto de Cristo um homem tem, você precisa medir a capacidade que ele tem em obedecer, porque isso é algo importante. Lá no livro de João, no capítulo 14, no verso 21, Jesus fala assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. O que mais nós temos hoje, irmão, são pessoas dizendo que amam a Deus. Mas para Deus, eles o têm como mentirosos. Porque para Deus, o ama quem obedece os seus mandamentos, o seu pacto, os seus estatutos. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Elas conseguem falar que amam nas canções, que amam nas palavras, que amam nas mensagens, mas não conseguem provar o amor na obediência. Então eu queria que você entendesse isso, irmãos, porque nós somos uma geração que tem um desejo muito grande por revelação. Só que só existe uma forma de você acessar essa revelação, e ela é por Cristo. Jesus estabelece uma chave importantíssima ali. Ele fala assim, aquele que me obedece, a ele eu me revelarei. Nenhuma revelação está condicionada ao esforço humano de alguém em orar, em jejuar, em subir monte, em plantar bananeira, em fazer tantas e tantas outras coisas que eu vejo pessoas fazendo. A revelação ela está condicionada à obediência. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que orar, ou que você não tem que ler Bíblia, ou que você não tem que fazer outras coisas. Não é disso que eu estou falando. Eu só estou te falando que não é isso que te acessa. Pelo contrário, talvez é a obediência que te traz revelação que vai te levar a fazer isso muito mais. Então nós temos que ter esta clareza dentro dos nossos corações. Eu sou amado e sou aquele que recebe a revelação dentro de um princípio de obediência. Então Cristo, ele é a maior revelação que nós temos. Quando Deus estabelece a lei mosaica, e muitas das vezes nós temos dificuldade de entender isso. Tudo que acontecia no Velho Testamento só tinha uma finalidade, apontar para Cristo. Era a sombra daquele que viria. Então quando Deus estabelece as leis e fala para o homem assim, não matarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. O que Deus estava revelando era todas as características morais do Cristo. Então, quando ele dizia para você cumprir a lei, ele estava exatamente fazendo você caminhar dentro de um comportamento de Cristo na sua vida. Porque de Cristo, por Cristo e para Cristo são todas as coisas. Quando Jesus ele vem à terra e ele cumpre a lei, ele estava somente cumprindo aquilo que testemunhava sobre ele. E nós temos que entender isso, irmãos, de uma forma muito séria em nossas vidas. Porque hoje nós vemos um tempo
onde pessoas estão completamente perdidas, obedecendo pactos que não têm mais vigência dentro desse pacto. Nós estamos inseridos no novo pacto. Antigamente Deus deu a lei, hoje Deus deu o próprio Cristo para que nós o obedecêssemos, e temos dificuldade de caminharmos dentro da obediência do pacto que Cristo estabeleceu. Então, irmãos, eu quero que você entenda isso. Para quê? Para que você não ande dentro de uma ilegalidade. Existem pessoas que falam, pastor, mas eu obedeço. Irmãos, existem pessoas que conseguem desobedecer na obediência. Por quê, pastor? Porque elas fazem as coisas, mas o coração delas não está naquilo. Quando a gente fala de obediência, e a obediência em Cristo, a gente está elevando um nível de obediência perfeita. A obediência que ela se manifesta no corpo, na alma e no espírito. Não é uma obediência que a minha mão faz, mas o meu coração está resmungando. Não é a obediência que eu estou executando algumas tarefas, mas os meus pensamentos estão completamente revoltados e rebeldes contra aquilo que eu estou fazendo. Então, esse é um tempo de alinhamento de Deus nas nossas vidas. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, no verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Jesus, ele se humilhou, assumiu a forma de homem, e como homem ele foi obediente. E a obediência dele levou ele à morte. Então vamos entender como que funciona essa obediência. Em primeiro lugar, para que você consiga obedecer a Cristo, você precisa ser passado pelo processo de humilhação. Esse é o ponto crucial. Por que as pessoas têm tanta dificuldade para obedecer? Porque elas têm dificuldade para se humilhar. Elas têm dificuldade com a humildade. Elas têm dificuldade de entender isso. Por isso não conseguem obedecer. Agora, quando você consegue passar pelo processo da humilhação e caminhar na obediência, fatalmente você precisa entender, e eu creio que eu estou falando para pessoas inteligentes, se Cristo obedeceu e a obediência levou ele à morte, quando você obedece, a sua obediência também vai te levar à morte. Então por que Deus quer que eu obedeça, pastor? Porque essa é a única forma de você morrer. A obediência, ela vai te levar à morte. E só a sua morte vai poder te levar à ressurreição em Cristo. E isso é muito sério, irmãos. Porque a obediência, ela vai te fazer viver a morte que você nunca conseguiria morrer, para que você pudesse viver a vida que você jamais conseguiria viver. Então, quando você entende isso, você é elevado de nível. Então eu tenho que obedecer, eu tenho que me humilhar, eu tenho que obedecer, eu tenho que morrer. Pastor, é muito triste isso. Não, cara, não é triste. Porque a morte não é o fim. A morte simplesmente, ele é o começo da sua nova vida em Cristo. É pela morte que nós vamos ativar a vida de Cristo em nós. Porque é a morte para a tua geração adâmica. É a morte para o teu eu, para que o nós possa nascer. Então quando você se humilha e caminha na obediência e é levado até a morte, você está produzindo a morte do teu eu, a morte da tua vontade, para que você possa ressuscitar no nós. Nós precisamos ser uma geração ressuscitada no nós. Por quê, pastor? Porque a igreja de Cristo, ela só trabalha pelo sistema corporativo. Então não existe mais eu, não existe mais a minha vontade, não existe mais o que eu quero. Cara, eu vou falar uma coisa para você, depois você pode até ficar triste comigo e me perdoa, mas Deus está pouco se lixando para a tua opinião. Deus está pouco se lixando para a sua vontade. Ele tem a vontade dele, e a vontade dele é soberana. O que você precisa fazer é se humilhar e obedecer e morrer e ressuscitar, para que aquilo se torne vivo dentro de você. Viver para Cristo não é um peso, é um privilégio. Quando isso é real na sua vida, tudo muda na sua vida. Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 16, o apóstolo diz assim, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, querido, a desobediência vai te levar ao caminho de morte. E a obediência vai te levar ao caminho de justiça de Cristo. E isso é uma escolha. Agora, essa morte, ela precisa ser uma morte voluntária. Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida, eu que a dou. Não fique pensando você que Deus vai mandar Miguel e Gabriel para cada um pegar de um lado e falar, leva ele para o matadouro. Não é assim.
Quem morre obrigado, quem é levado forçado para a cruz é ladrão. Rei, ele se entrega. E isso você precisa entender no seu espírito. Para quê? Para que você possa viver a nova vida que Deus tem para você. Então, querido, você quer acessar essa revelação? É uma revelação que está acima dos flashes. Eu falava domingo sobre o Logos, que é a palavra escrita, o Rema, que é a palavra revelada, e eu falava de um novo nível de revelação, que é a revelação completa, que não são flashes. O que são remas? Remas são flashes que nós temos do Logos. Você está lendo a Bíblia, daqui a pouco você tem um flash celestial e você entende coisas que está além do que está escrito ali. Mas aí o que o Espírito te leva a viver? Pelo caminho da obediência. Ele te leva a ter acesso ao Cristo vivo dentro de você. Então esse é o desejo do meu coração. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim, logo assim, como que por meio da desobediência, de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos de justos. Então a obediência, querido, é o caminho que vai te levar à justiça. E também é o caminho que vai te fazer gerar vida nesta geração. Quantas e quantas pessoas estão morrendo porque você está sendo desobediente à visão celestial. Então, o desejo do meu coração é que você entenda esse princípio de obediência e acesse a tudo aquilo que está dentro de você por meio de Cristo. Beijo no seu coração, uma boa célula para todos vocês e vamos mudar o mundo! Fala galera, você que acabou de ouvir o Alimento da Célula dessa semana, tenho certeza que edificou a sua vida, então que você tenha uma boa célula, compartilhe na célula, eu tenho certeza que você vai edificar a vida de muitas pessoas, assim como você foi edificado. Fala o seguinte, entra aqui embaixo, se inscreva no canal, dá um like aí e compartilhe com seus amigos, divulgue o canal, você conhece o projeto desse canal, hein? Conto com você. Aqui do lado tem algumas mensagens que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, compartilhe com todo mundo, ó. Beijo no seu coração e vamos mudar o mundo!